Olá, tudo bem? Prazer. Meu nome é Bruno Guimarães, advogado, processualista, atuante na área de busca e apreensão, majoritariamente, envolvendo alienação fiduciária, atuante especialista na área do direito do consumidor, sobretudo a área bancária, da qual, alienação fiduciária, sobreendividamento e revisões de empréstimo, no geral, elas fazem parte. Hoje trabalharemos, alguns pontos acerca de algumas curiosidades, mais precisamente sobre as demandas envolvendo busca e apreensão. Vamos começar pelo tempo. Existem algumas perguntas que sempre acontecem nos meus atendimentos. A primeira pergunta: doutor, é possível, somente pagando as atrasadas, a gente recuperar o veículo? Não. Até porque o Decreto-Lei 911/69 ele diz que, artigo 3º, parágrafo 2º, no prazo de 5 dias, o devedor fiduciário pagará ao credor fiduciário o valor apresentado na inicial, situação em que o bem lhe será restituído no livro de ônus e qualquer outra, vamos dizer assim, restrição. Quando o devedor, quando o meu cliente, majoritariamente, ele decide fazer a purgação da mora, que é pagar, ele tem que pagar o valor total da dívida. Não é permitido somente o pagamento das parcelas em atraso. Até porque, no seu contrato de alienação fiduciária, por exemplo, muito provavelmente haverá uma cláusula dizendo pelo vencimento antecipado. Então, havendo o atraso de uma ou mais parcelas e havendo a constituição em mora, haverá também aquilo que a gente chama de vencimento antecipado. Então não adianta, no processo judicial, no seio do processo judicial, você pagar simplesmente aquelas parcelas que estão em atraso. Questão número 2. Só é possível a gente recuperar o carro depois de pagar totalmente a dívida? Não. O Decreto-Lei 911/69, artigo 3º, inciso parágrafo 3º, também ele diz o seguinte: o devedor fiduciário apresentará a resposta no prazo de 15 dias. Ele não especifica que tipo de resposta é essa. Podendo ser uma contestação, recurso de agravamento, embargo de declaração, enfim, tanto faz. E o que acontece? Geralmente, nós utilizamos 3 tipos de matéria para estar recuperando o veículo apreendido. Então, nós trabalharemos vícios de contrato, que está vinculado majoritariamente à situação ali de juros abusivos, forma de capitalização diária. Então, havendo juros abusivos, isso descaracteriza a mora, segundo o tema repetitivo 28, vinculado ao artigo 3º do DL 911/69, também na violação da forma de capitalização diária, tema repetitivo 246, vinculado ao TR 28 e ao artigo 3º também do DL 911/69. Então temos vícios de direito, depois vícios, vício de direito, vício de contrato, depois teremos vício ali de procedimento, como é o caso da notificação enviada para endereço diferente, enviado para pessoa errada, enviado com parcela já tendo sido paga, que mais? Uma informação que eventualmente não condiz com a verdade, como é o caso ali, endereço insuficiente, e a casa está lá, bonitinha, recebendo outro tipo de correspondência. E por último, trabalhamos aquilo que a gente chama de vícios de comportamento. Esses vícios de comportamento, eles são atrelados ali, por exemplo, ao banco se recusar a receber a parcela que estava em atraso. Então, vamos supor, você tinha uma ou duas parcelas em atraso, e o banco não trabalha com uma parcela em atraso. Você tinha uma parcela em atraso e o banco simplesmente se recusa a receber o pagamento, dizendo que você tem que pagar as custas judiciais e honorários do advogado do banco, sendo que sequer há um processo e sequer a constituição de um advogado. Então, uma parcela que era para ser, por exemplo, R$1.000, ela se torna R$1.500 simplesmente por haver a necessidade de pagar honorários do advogado e juros, enfim. Então, existem inúmeros tipos de vícios que a gente pode estar alegando no processo judicial para desconstituir a mora e, consequentemente, afastar a busca e a apreensão e, por fim, recuperar o veículo ou seu equivalente de dinheiro. E uma outra pergunta que é muito comum. Vamos fazer mais 2 perguntas. Primeiro, quanto tempo e o que acontece, se o carro pode ser vendido. Então, quanto tempo um processo judicial demora? Depende de cada caso. E cada caso é cada caso mesmo e cada juiz, inclusive. Haja vista que o processo vai ser atribuído, melhor dizendo, a um juiz, a um fórum, a um juízo. Esse juízo pode ter um juiz que julga 10 processos no dia ou pode ter um juiz que julga 100 processos no dia. Dependendo de qual deles cair, o seu processo será mais ou menos célere também, dependendo, obviamente, da demanda que aquele magistrado, que aquele juízo tem. Então, se ele recebe 1000 processos e julga 100 por dia, tem, obviamente, um déficit. Cada vez ele vai estar mais atolado, fora os outros despachos ordinatórios. Então, pode ser que dure alguns poucos dias, uma ação judicial dessa, ou pode ser que dure ali longos anos, a gente está falando 2, 3, 5 anos, por que não?
E por último, né, doutor, meu carro pode ser vendido? Sim, ele pode ser vendido. Por força do Decreto-Lei 911/2009, passados 5 dias, a propriedade fiduciária consolida-se, né, em benefício do credor fiduciário. E a partir dali, o banco, né, majoritariamente, pode fazer o que ele bem entender com o veículo. Acontece que, se ele aliena o veículo, né, no curso do processo, e o devedor fiduciário, né, o cliente bancário, ele ganha essa ação, o banco, segundo o parágrafo 7º do artigo 3º, ele tem que pagar, né, indenizar perdas e danos para esse consumidor. E essas perdas e danos geralmente são o valor da FIP do veículo. Já o parágrafo 6º, do mesmo dispõe, ele diz o seguinte: a venda das sucumbências, blá blá blá, e o veículo já tendo sido apreendido, deverá o credor fiduciário, o banco, pagar uma multa equivalente a 50% do valor financiado. Então, nós temos aí as 4 ou 5 principais perguntas que, quando o cliente chega para nós aqui no escritório, a gente vai responder de regra. Eu não me lembro a última vez que eu fiz algum tipo de atendimento sem externalizar, sem apontar, pelo menos 3 dessas dúvidas que a gente acabou de estar apontando. Então, se isso foi relevante para ti, curta, compartilhe. Ou, se for o caso, nos chame aí nas redes sociais, sobretudo no WhatsApp. Ok? Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.